piscou e lá estão eles, pegando tudo o que não podem. Enquanto estão só brincando, tudo bem. O problema é quando engolem. 35 paçocas e todas com embalagem. Isso foi o que um cachorro sem raça definida aqui de Campinas engoliu. Aí já viu, foi parar no veterinário. A retirada das paçocas, mais as embalagens, foi feita nesta clínica particular. Toda a remoção aconteceu por meio de um procedimento chamado endoscopia. No caso da paçoca, a gente conseguiu intervir pela endoscopia, por ainda estar localizado no trato alto, e conseguimos retirar sem precisar do acesso cirúrgico, que ainda estava até com as embalagens. O problema foi a embalagem nesse caso? Sim, o grande problema seria ainda a presença do plástico, que ele comeu tudo junto, né? Então ele teria esse desarranjo intestinal pela paçoquinha, mas o grande problema é o componente do plástico, que seria pior. Rodrigo explica que nem sempre é possível utilizar esta técnica. Com isso, o jeito é recorrer à cirurgia. Isso, tudo depende de cada caso, né? Do que foi observado, que foi ingerido pelo proprietário, depois dos exames que a gente vai fazer e o estado do animal, o que a gente pode fazer, tá? Então, dependendo do seu formato do objeto, do seu tamanho, da localização que ele está, principalmente no trato gastrointestinal e como esse animal está, a gente vai conseguir determinar qual vai ser o melhor caminho para a gente conseguir fazer esse tratamento, tá? Se vai ser por uma endoscopia ou se vai precisar fazer a cirurgia para retirada desse corpo estranho. Mas qual a diferença entre cirurgia e endoscopia? Bom, a endoscopia é um procedimento que a gente consegue realizar que é menos invasivo, que através desse equipamento a gente consegue alcançar o trato digestório, mais a parte alta, e retirar, por exemplo, um corpo estranho ou realizar algum tipo de procedimento como alguma biópsia, sem precisar acessar o trato gastrointestinal de maneira cirúrgica, menos invasivo, tá? Também requer a sua anestesia, só que depois tem menos aquela preocupação do procedimento cirúrgico comum. Já a cirurgia, a gente precisa ter todo aquele preparo, ter aquele acesso, né? E depois tem todo aquele pós-operatório da recuperação, que a gente precisa ter o acompanhamento. O pior, casos assim são mais comuns do que se pensa. Várias histórias possíveis, principalmente aqueles pets que são mais jovens, que eles precisam gastar energia, então se eles não têm onde gastar, eles acabam descontando na casa, nos objetos e acabam ingerindo eles sim. Por isso, atenção aos sintomas que o peludo pode apresentar. É sempre importante ficar atento com os sintomas que esse animal vai apresentar. Então, se você perceber que ele começou a ficar mais apático, mais amuado, tá com aquela dor abdominal, você tem que já ficar atento. Se você já conhecendo o estilo desse seu pet, se ele já tem esse hábito, perceber na casa se teve algum tipo de mudança, tá? E sempre estar atento com o que você tem de objetos que podem ser ingeridos, desde brinquedos até plantas e outras substâncias que podem ser tóxicas. Então a gente tem que sempre estar atento a isso. Qualquer tipo de mudança no estilo desse animal, nos seus sintomas que mudarem, é importante sempre buscar ajuda veterinária. E é cada coisa que eles comem, olha só o que o veterinário já tirou de dentro dos animais. Este aí comeu uma etiqueta de bolsa de couro, sabe aquela pequenininha? Já este outro engoliu a lingerie da tutora. Esse aí mandou para dentro coquinhos de palmeira. Linha é bastante comum e pode ser fatal. Isso porque corre o risco dela enroscar em parte do estômago ou intestino. Tem histórias diversas de peças íntimas, brinquedos, pedaços de fio, são várias histórias. Esse da calcinha já teve que ser cirurgia? Sim, esse caso da calcinha precisou ser cirurgia pela localização que ele já estava, tá? Então não era mais possível retirar pela endoscopia. E não pense que só os cães dão este tipo de susto nos tutores. Sim, os felinos também ingerem, sim. E o grande problema dos felinos é que é muito mais comum aqueles corpos estranhos que a gente chama de lineares. Como eles têm hábito de brincar com esses pedaços de fio, eles podem ingerir e esse corpo estranho fica preso a uma parte do trato gastrointestinal e o restante desse fio percorre até onde ele conseguir chegar. E ele acaba pregueando esse trato, juntando essas vísceras, podendo depois levar a um quadro de perfuração, se a gente não conseguir intervir a tempo. Cães também ingerem este tipo de objeto. É o que se vê neste vídeo. O animal engoliu um tipo de linha que grudou no intestino. E esse caso era inclusive de um cachorro, que também não fogem da regra dos felinos, né?
E aí o vídeo ele mostra exatamente a gente tendo que tirar esse corpo estranho, esse pedaço de fio, e a gente não pode simplesmente puxar ele para fora. Que eles têm é muito comum que se prendam, por exemplo, a base da língua, algum dente, e percorre o restante o trato gastrointestinal. Só que a gente não pode simplesmente puxá-lo, porque ele já preguiou o restante das alças intestinais onde ele percorreu. Então a gente precisa localizar e ir retirando parte por parte para não ter perigo de perfurar esses órgãos e levar a um quadro fatal. Para que isso não ocorra, anote aí as dicas. É muito importante que, principalmente conhecendo o hábito do seu animal, ainda mais os mais jovens, que tem essa necessidade de gastar energia, não deixar esses objetos livres em casa que eles podem acessar. Acidentes acontecem, então a gente tem que fazer o máximo possível para intervir. Mas qualquer suspeita dessas mudanças do estilo de vida do animal, que ele começou a ficar mais apático, com dor abdominal, vômitos, diarreias, é importante a gente estar atento e procurar ajuda capacitada, ajuda do médico veterinário para a gente conseguir intervir o quanto antes, para que esse quadro não evolua da pior forma. Rodrigo, interessante, a medicina veterinária está evoluindo a cada dia, né? A cirurgia, a endoscopia em animal. Sem dúvida, é uma evolução diária. A endoscopia mesmo é um grande avanço que cresce cada vez mais, cada dia mais, e permite que a gente faça essas intervenções de uma forma menos invasiva, né? Muito mais fácil. E tenho certeza que vai continuar crescendo, a gente já tem uma grande procura, tanto pelos profissionais quanto os tutores que já têm acesso a esse conhecimento, como, por exemplo, o vídeo da Paçoca. Então, é muito mais comum que esses próprios tutores venham comentando com a gente, perguntando sobre essas novas modalidades que a gente pode utilizar na nossa rotina. Tudo para salvar os bichinhos.